Jornalista Beto Almeida, polêmica. Mas há um sentimento entre os pais de alunos. O Ministério Público Estadual, por meio do DECOM, demorou para cumprir o papel de interlocução entre consumidores e a rede particular de ensino. As queixas dos pais começaram a surgir no início de abril, ou melhor, no final do mês de março, quando foram emitidos sem descontos os boletos correspondentes às mensalidades do mês de março, incluindo, por exemplo, os custos de alimentação, que deixou de ser ofertada a partir da suspensão das atividades em sala de aula por conta da pandemia do coronavírus. Essa recomendação do Ministério Público precisa ser ouvida e bem entendida pelas escolas particulares, Beto. Concordo plenamente com você, Luciano, que as escolas precisam dar ouvido aos pais, às reclamações que existem, porque, na realidade, foi a primeira providência adotada logo quando iniciou aqui para nós, por exemplo, a questão do isolamento no dia 19 de março. Por exemplo, dia 18 foi o último dia de aula nas escolas, muitas até um pouco antes, foi uma das primeiras medidas adotadas, foi a suspensão das aulas. E aí, os colégios, Luciano, nem todos estabeleceram critérios e formas alternativas de ficar encaminhando conteúdos para os estudantes. Muitos, mesmo que encaminhem ou que tenha encaminhado, são critérios pedagógicos, conteúdos pedagógicos, na realidade, que são altamente questionáveis. E ainda tem esse aspecto que você disse, alunos, por exemplo, hoje que tinham o dia todo, o contraturno, que os colégios continuam cobrando nas suas mensalidades os valores de alimentação quando eles não estão prestando esse serviço. Agora, tem uma questão que eu vejo em toda essa recomendação do DECOM, e você disse que o DECOM demorou, e demorou mesmo, Luciano, porque é o seguinte, ontem eu disse isso, o DECOM ele está propondo que haja negociação individual. Eu acho que o DECOM, como órgão de defesa do consumidor, ele tinha que ser mais proativo, chamar, por exemplo, se colocar à disposição para atuar como órgão de mediação desses conflitos, porque eles existem. Quando você coloca apenas, Luciano, para o próprio consumidor, no caso os pais ou os responsáveis por os estudantes, fazer essa negociação individual, aí o pai já perde força diante do colégio. Quando ele poderia, por exemplo, o próprio DECOM se colocar, criar uma mesa de negociação, de mediação, para que facilitasse esses acordos entre os pais e os estabelecimentos. Na realidade, o DECOM faz a recomendação e sai. Ele fica de fora, ele não entra. Eu acho que ele poderia ser mais proativo nesse aspecto, nesse sentido. E aí sim, facilitaria as negociações e corrigiria, inclusive, muitas imposições por parte dos colégios, que os colégios estão se aproveitando da situação, de que não existe efetivamente uma lei, nenhuma lei estadual, nenhuma lei federal que estabeleça a possibilidade de renegociação ou de suspensão das cobranças das mensalidades. Aliás, existe hoje em todo o país, desde que começou a questão da pandemia, pelo menos 50 projetos tramitando na Câmara Federal, no Senado, nas Assembleias Legislativas, câmaras municipais de todo o país. Mas olha só, para você ter ideia, por exemplo, a própria Secretaria Nacional do Consumidor diz que, olha, não cabe aí a redução das mensalidades se a prestação de serviço for feita de forma alternativa. O problema é que não vem sendo feita essa prestação de serviço alternativa. Eu tiro pelo colégio dos meus filhos, senhor. Não tem, até agora, nada de alternativo. Então os pais têm que correr atrás, mas infelizmente de forma individualizada. O DECOM não está se propondo a fazer um papel de mediador.